Então, fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos começando as aulas de 2025, hoje dia 4 de 1 de 2025. Retomando as aulas do Masterclass 1.0. Eu resolvi fazer essa aula um pouquinho mais avançada e trazer um incremento a mais, um plus a mais na visão de vocês, tá? Estava previsto no calendário uma aula sobre uma revisão e alguns conceitos um pouquinho mais avançados sobre swings, mas haja visto o tempo que vocês já estão, eu creio que vocês vão conseguir entender isso daqui de uma forma bem interessante, de uma forma bem bacana de se ver, tá? Que forma é essa, David? O que é que você está falando? Eu estou falando de uma estrutura de mercado um pouco mais avançada, tá? Uma estrutura de mercado um pouco mais avançada. Não é simplesmente comprar porque um swing high está quebrando ou vender porque um swing low está sendo quebrado. A gente está trabalhando a partir de agora com estruturas de mercado avançadas. Vocês vão começar a ter uma análise mais crítica e uma análise mais seletiva do mercado, tá? Não vai ser qualquer swing high, não vai ser qualquer swing low. Depois dessa aula que eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou apresentar para vocês basicamente respaldado tudo no que o ICT ensina, tá? Sempre gosto de frisar isso, eu não fujo nem para a direita nem para a esquerda, sempre centrado no que o ICT passa, 100% no que o Michael ele passa no seu conteúdo. Então, o que vem a ser, David, uma estrutura de mercado? Vocês sabem muito bem que estrutura de mercado, por estrutura de mercado, Larry Williams foi quem apresentou essa parada para o Michael. Eu tenho que trazer um contexto para que vocês entendam o porquê do Michael estar apresentando isso nas aulas dele, tá? Então ele fala que ele tirou uma base e achou muito interessante do que Larry ensinou em alguns de seus livros para ele. Só que nessa aula o Michael mostra que nos livros do Larry, basicamente, a estrutura de mercado que a gente vê é high, como é que eles falam, rapaz, o pessoal do SMC? Alta mais alta, baixa mais baixa, baixa mais baixa, e assim sucessivamente, tá? Essa é basicamente uma estrutura de mercado que foi apresentada, que o Michael fala high e lower low, isso, high, lower low. Essa é uma estrutura de mercado que o Michael fala que ele viu com Larry Williams. E para início de conversa, foi legal, foi bacana. Tiveram-se muitos insights que o Michael retirou disso. Só que comprar só porque um swing high está sendo quebrado é um pouquinho perigoso. E vender só porque um swing low está sendo quebrado é um pouquinho perigoso. Tá? Esse tipo de análise de estrutura de mercado é um pouquinho perigosa. Ainda que quando você tem um alinhamento dos time frames fica um pouco mais segura, tá? Como eu mostro e ensino para vocês, o alinhamento dos tempos gráficos, H1, M15, M1, M5, M3, mais ou menos ali, ou pelo menos o alinhamento do M15 com o M5, fica algo mais palpável, com mais veracidade. Tá, se você for analisar dessa forma uma estrutura de mercado, sempre alinhe pelo menos dois time frames, um time frame maior e um time frame menor. Por que, David? Porque esses time frames, o maior vai reger o menor, tá? O maior vai reger o menor e você vai conseguir identificar o institutional order flow, tá? Correndo em direção do time maior. Esse tipo de análise de estrutura é errada, David? Não é errado, tá? Não é errado. Porém, entretanto, todavia, contudo, nós estamos aqui para maximizar nossos lucros e minimizar nossas perdas. Então, cada conteúdo que o Michael passa é um diamante, vamos dizer assim, acrescidos ao nosso repertório de análise. E quando eu comecei a estudar ICT, essa parada era muito interessante. Essa questão de alinhamentos de times, alinhamentos disso, alinhamentos daquilo outro, é algo muito interessante. Só que quando eu comecei a ver aulas mais avançadas das TICs, eu comecei a observar sobre isso. É algo, tá? É algo que nem a mentoria paga dele teve acesso. Ele divulgou esse material
de uma forma 0800 no ano de 2022 em uma das aulas da mentoria dele, tá? Em uma das aulas da mentoria dele. E eu achei muito, mas muito interessante quando ele vem dar essa aula. Então, o que é essa estrutura de mercado avançada, David? Basicamente, nós temos 3 tipos de altas e 3 tipos de baixas, pessoal. Tá? Temos 3 tipos de altas e 3 tipos de baixas. Ou oscilação, que são o que vocês me ouvem chamar de swings highs e lows, que em sua tradução linear significa oscilação máxima para swing high e oscilação mínima para swing low de preço. É um padrão de 3 velas, como vocês já estão cansados de me ouvir falar, que não precisa que tá mais batendo nessa tecla como vocês já vêm sendo formados para isso. Porém, entretanto, todavia, quando a gente tem a junção, tá? A junção dessas oscilações máximas e mínimas faz com que surja um tipo de estrutura de mercado avançada. Não queremos comprar ou vender apenas por um mínimo ou uma máxima de mercado que se é quebrado. Queremos uma narrativa de preço por trás da nossa leitura gráfica. Tá? Queremos uma narrativa de preço por trás da nossa leitura gráfica. Mas como é que se daria esses 3 tipos de altas e 3 tipos de baixas? Basicamente, nós temos altas de curto prazo, nós temos altas de médio prazo e nós temos altas de longo prazo. Tipos de baixa é o inverso disso. É baixa de curto prazo, baixa de prazo intermediário ou prazo médio e baixa de longo prazo. Curto, médio e longo. Curto, médio e longo, para vocês fixarem bem nas mentes de vocês. Curto prazo é basicamente a formação de um swing high ou um swing low normal, como vocês já estão acostumados a analisar, tá? Isso é uma alta de curto prazo, isso é uma baixa de curto prazo. A alta intermediária ou alta de médio prazo e baixa de médio prazo, nós temos 2 possibilidades de estarmos verificando essa situação. Como assim, David? 2 possibilidades de estar verificando essa situação. Nós temos as junções dos swings, tá? Nós temos as junções dos swings, que são o quê? São 3 swings highs e 3 swings lows. Quando esses 3 swings highs e 3 swings lows são colocados em um diagrama unilateral, nós temos uma formação de alta de médio prazo ou baixa de médio prazo. Eu vou mostrar para vocês. E a outra situação lembra lá quando eu falei para vocês em aulas passadas e eu disse, preste atenção, os melhores swings eles são formados dentro de Fair Valley Gap. Os melhores swings eles são formados dentro de Fair Valley Gap. Tinha um porquê. Eu já estava mostrando para vocês uma segunda modalidade de vocês estarem observando uma alta ou baixa de prazo intermediário, tá? Então o Michael nos apresenta que quando um swing high ou low ele completa uma ineficiência de mercado ou um Fair Valley Gap, aquela alta ela é tida como uma alta de prazo intermediário. Quando o swing low ele completa um Fair Valley Gap, aquela baixa ela é tida como uma baixa de prazo intermediário. Para essa aula de hoje, vamos tratar sobre STH e TH, STL e TL, que são as altas de curto prazo e as altas de médio prazo, as baixas de curto prazo e as baixas de médio prazo para a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre a alta de longo prazo, na semana que vem. Vocês vão entender o porquê eu quero tratar delas separadamente, tá? Eu quero tratar delas separadamente para que vocês tenham uma melhor compreensão. Então, vamos para a tela do gráfico, ver como é que isso é formado. Mas antes, vamos mostrar aqui um exemplo em diagrama, tá? O swing, como vocês conhecem, swing high, ele por si só, ele é uma alta intermediária. Quando vocês veem isso aqui sendo formado, isso aqui é uma alta de prazo curto, tá? Vela 1, vela 2, vela 3 é uma alta de curto prazo. Então a gente intitula ela como STH. STH.
dessa forma aqui é uma alta de curto prazo. São os swings normais que vocês estão acostumados a analisar. Então, basicamente, o que é que eu vinha mostrando para vocês? Vinha mostrando altas e baixas de curto prazo. Eu dei uma introdução, mas não falei o que era para vocês, a uma das formas de se ver uma alta de médio prazo. Como assim, David? É quando um swing high completa um fair value gap. Imagina que aqui eu tenho essa exemplificação, o contrário disso, a gente tem a extração de uma baixa intermediária, tá, pessoal? É quando o mercado ele se encontra aqui. Então, isso aqui vai ser uma baixa intermediária, que é um STL. Uma baixa intermediária. Uma baixa de curto prazo, melhor dizendo. Isso aqui são baixas e altas de curto prazo. Deixa eu colocar aqui numa cor que vocês entendam. E aqui é uma cor que vocês entendam. Então, alta de curto prazo, baixa de curto prazo. É só o swing. Só o swing por si só é uma alta e uma baixa, uma baixa de curto prazo. Uma alta e baixa intermediária, nós temos duas possibilidades de verificar isso aqui aparecendo. A alta de curto prazo é uma junção de 3 swings highs. É uma junção de 3 swings highs. Como assim, David? Você vê aqui esse swing high. Vai ter um swing high um pouquinho mais baixo aqui. E vai ter um swing high um pouquinho mais baixo aqui. Quando esses 3 swings highs eles são alinhados assim, ó, isso aqui agora é uma alta de prazo intermediário. É um ITH. Tá? É um ITH. Que, quando vocês param para pensar, o que é essa alta de prazo intermediário sendo formado? É nada mais nada menos do que um swing high em time maior. Ó, é um swing high em time maior. Ó, é um swing high em time maior. Pensa que isso aqui é um gráfico de 1 minuto. Eu tenho um swing high, tenho um swing high, tenho um swing high. Quando eu passo para um gráfico de 3 minutos, o que é que eu tenho aqui? Eu não tenho mais uma alta intermediária no 1 minuto. Eu tenho uma alta de curto prazo aonde? No 3 minutos, certo? Tem uma alta de curto prazo no 3 minutos. Para se formar uma alta de curto prazo nos 3 minutos, eu tenho que ter o que aqui? Eu tenho que ter isso aqui, aqui e isso aqui, aqui. Então agora isso aqui é o que? É uma alta de prazo intermediário nos 3 minutos, tá? É uma alta de prazo intermediário nos 3 minutos. O inverso disso, aqui no swing low, para ter uma baixa intermediária, é verdadeiro. Então eu tenho um swing aqui e tenho um swing aqui, ó. Eu tenho um swing aqui e um swing aqui no meio, mais abaixo. Então isso aqui se torna uma baixa intermediária, ITL. Essas são as duas modalidades iniciais. Baixa e alta de curto prazo é o swing sozinho. É o swing única, exclusivamente sozinho. Baixa e alta intermediária é a junção de 3 swings, formando a mesma narrativa que eu já ensinei para vocês. Formando a mesma narrativa que eu já ensinei para vocês aqui, ó. Segunda modalidade da gente ver uma alta intermediária ou uma baixa intermediária é quando? É quando eu tenho o reequilíbrio de ineficiência por parte de um swing. Swing high ou low. É aqui onde o Michael começa a mostrar o porquê ele é, como é que eu posso falar? Ele é único. Único na visão de mostrar a dinâmica dele. Por quê? O Larry Williams ensinou de um jeito, essas pessoas que viram inicialmente o Michael ensinar também desse jeito, que o Michael também passa para você estar analisando esse tipo de estrutura de mercado, mas alinhando-se ao quê? Alinhando-se a 3 times, a 2 times, isso tudo normal, até por volta do
curso dos criadores de mercado, o Michael começa a ensinar sobre isso, o alinhamento, e você começa a analisar essa estrutura de mercado. Aí vem 2016 e assim sucessivamente, e o Michael não passa nada para a mentoria paga dele, que se a gente vai ter acesso, vocês vão ver que ele não vai passar nada. E vem 2022, quando ele está voltando para o YouTube, ele revela essa parada aqui, foi de onde eu consegui ter acesso e consegui observar o porquê o cara é único. Ele até fala na aula 2022, né? Aqui, Larry, ele manda meio que um recado. Aqui, Larry, é onde você pode ver que eu me distanciei muito do que você ensinou. Aqui é onde eu criei a minha própria marca, criei a minha própria visão, vamos dizer assim. Na aula é algo bem interessante o momento que ele fala sobre essas questões. Então, quando a gente tem um mercado em desbalanço, aqui ó, imagina que ele está subindo, tal. Imagina que ele está subindo e deixando Fair Valley Gap. Vamos colocar aqui um exemplo de um Fair Valley Gap aqui. Aqui eu tenho um BICE, tá? Aqui eu tenho um BICE. Então o mercado vem e complementa esse BICE com um swing low. Ó, complementa esse BICE com um swing low aqui. Mas é complementar mesmo, tá? É fechar o Fair Valley Gap. Por quê? Porque se ele não fechar o Fair Valley Gap por completo, ainda fica sendo uma baixa de curto prazo. Ele tem que fechar mesmo. Fechar o Fair Valley Gap. Quando o preço fecha esse Fair Valley Gap dessa forma, tá? E plota-se um swing low, esse swing low é uma baixa intermediária. É um ITL. A mesma coisa, o inverso disso. Imagina que o mercado ele vem caindo. Deixa eu pegar o contrário disso aqui. O mercado ele vem caindo. Aqui, ó. Então, forma-se um Fair Valley Gap aqui. Um CIB, tá? Um CIB. Forma-se um CIB. Então o mercado começa a subir. Quando esse mercado começa a subir e fecha completamente esse Fair Valley Gap com pavio ou com corpo, tá? E forma-se então esse swing high, essa alta é uma alta de prazo intermediário, é um ITH. ITH. Então, essas são as duas formas de vocês conseguirem verificar. STH, o que é um STH? É uma alta de curto prazo. Ou um STL, o que é um STL? É uma baixa de curto prazo. E um ITH, o que é um ITH? São baixas ou são altas de prazo intermediário. Temos duas modalidades de se formar um ITH. É quando nós temos a junção de 3 swings highs ou a junção de 3 altas de curto prazo, forma-se uma alta de médio prazo. Ou o preço fechando uma ineficiência. Quando o preço fecha essa ineficiência, nós temos o que? Nós temos também um ITH. É a segunda modalidade que vocês podem ver o mercado formando uma alta de prazo intermediário. Tá?
E uma baixa de prazo intermediário, ao inverso disso, é verdadeiro. Quando vocês veem o preço fechando um SIB que foi deixado de forma linear e ele forma um swing low, aquela baixa é tida como uma baixa de prazo intermediário, tudo bem? As altas e baixas de prazo longo nós vamos tratar na aula que vem, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora no gráfico como é que vocês veem isso, como é que veio o surgimento disso e outras coisas. No itinerário ou no módulo de estudo, era uma aula um pouquinho mais básica, mas também que não deixava de ser avançada sobre estrutura de mercado, que eu iria falar sobre swings, tal, tá? Mas eu vejo que vocês já têm capacidade de estar vendo essa parada no gráfico de uma forma bem bonita e bem bacana. Depois disso, viria aula de Quarterly Shift. Viria aulas sobre Quarterly Shift, a forma que o Michael ensina, tá? A forma que o Michael ensina. Mas eu não vou passar essa aula de Quarterly Shift pela manhã agora, por quê? Porque a gente vai estar chegando em um conteúdo pela parte da tarde sobre Quarterly Shift, na mentoria paga do Michael, tá? Então fica mais interessante vocês verem esse Quarterly Shift do Core Content, porque são aulas fenomenais, que ele junta o Quarterly Shift com o IPDA, tá? Com as nomenclaturas de IPDA, tudo nos pormenores, fica muito mais interessante. E pela parte da manhã, para concluir o Masterclass, até onde estava divergente, até onde estava ali meio que divergente, a gente vai ter outras aulas que eu vou passar à frente dessas duas questões, tá? Só para vocês terem ciência do que vai estar acontecendo nos próximos sábados. Então, estrutura de mercado avançada diz respeito a isso. Vocês vão ver agora no gráfico como é que vocês conseguem utilizar isso de uma forma muito mais bacana. Que eu creio que vai ser a solução. Não solução 100%, porque nada é perfeito. Mas vai trazer clareza, vai trazer muita coisa para os olhos de vocês. MNQ1. Deixa eu só excluir aqui. Bacana. Alt G. Vamos pegar uma semana ininterrupta. Dezembro. Atividade. Como é que vocês podem estar fazendo? Toda alta e toda baixa por si só é uma alta e baixa de curto prazo. E alto ou curto prazo. Alta de curto prazo, baixa de curto prazo. Swing high e swing low por si só, eles são altas e baixas de curto prazo, tá? Então o que é que a gente pode estar fazendo? Só para vocês terem uma noção e ativar um pouquinho mais o senso crítico de vocês, tá? O que é que a gente pode estar fazendo? Primeira questão. Só altas e baixas. STH. 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 STL, STL, STL. Opa, preste atenção, tá? Ó, STL. Um swing low mais baixo, um swing low mais alto. O que é que esse swing low do meio aqui ele vira? Ele vira um intermediário. Ele vira um ITL. Ele vira uma baixa intermediária. Tá? Ó, swing low mais alto, swing low mais baixo, swing low mais alto. Olha a junção de três swings. Esse swing aqui, ele vira o quê? Vira uma baixa intermediária. Essa baixa intermediária aqui, ela é mais relevante do que essa baixa de curto prazo aqui, ó. Ela é mais relevante do que essa baixa de curto prazo. Por que ela é uma baixa de curto prazo? Ó, se ela viesse a fechar esse SIB aqui, ó, BICE, melhor dizendo, desculpa. Se ela viesse a fechar esse BICE aqui por completo, uniformemente aqui,
isso aqui não seria mais uma baixa de curto prazo. Isso aqui seria uma baixa de prazo intermediário. Seria um ITL. Como ele não fecha, ele continua sendo uma baixa de curto prazo. Então vocês conseguem ver que, ó, o gráfico em dezembro, lá para o dia 3 de dezembro, ele forma uma baixa de prazo intermediário. Essa baixa de prazo intermediário nos passa um feedback de como está o andajar, como está a força do mercado. Tá? Ele passa como está uma visão, como está a força do mercado. Aqui já é um presságio e algo bem interessante. Para quê? Para vocês estarem vendo os mercados subirem, tá? Por isso que é a estrutura avançada de mercado. Não é só high, 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 low, low. Não. Não é só quebrar swing high, não é só quebrar swing low. Olhem isso aqui. Olha como é que o mercado vai embora subindo de uma forma avassaladora. Tá? Olha como o mercado vai embora. Quero ver... Então vamos lá, continuar. Eles são altas e baixas de curto prazo. Ó. Curto prazo. Curto prazo. Curto prazo. Curto prazo. Barra Fair Value Gap. Olha como o mercado não fecha. Vem fechar aqui. Opa. Fechou. Isso aqui é o quê? Prazo intermediário. ITL. Opa, David, um ITL sendo quebrado. Tá. Mas que hora foi a quebra desse ITL? 3 horas da tarde. 4 horas, deu uma boa venda, que é perfil de New York PM. O que a gente vai estar querendo fazer no perfil de New York PM, David? Basicamente, nós vamos estar querendo pegar de 2 às 3 e de 3 às 4. Uns assuntos um pouco mais avançados sobre macros, tá? Mas basicamente, o melhor horário para você estar operando pela parte da tarde é de 2h30 até as 4 horas da tarde, mais ou menos ali. 2h30 até as 4, onde o algoritmo começa a entregar preços para o fechamento de mercado. Tá? Então, isso aqui nos passa um feedback. 3 horas da tarde, o preço ele quebra uma baixa de prazo intermediário. Essa baixa de prazo intermediário é muito melhor do que um prazo de curto prazo sendo quebrado. Então, o preço ele quebra aqui, ó, às 3 horas, é um feedback que ele nos passa. Opa, espera aí. Tem uma baixa de prazo intermediário sendo quebrado. Será que de 3 às 4 aqui, eu não posso pegar algumas operações vendedoras? É muito mais bonito de se ver, tá, pessoal? É muito mais bonito de se ver. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma baixa de prazo intermediário sendo quebrada, que ela não deixa de ser uma baixa de curto prazo, tá? Aí, antes disso, tem o que aqui, ó? Swing low. Isso é o quê? Isso é uma baixa de curto prazo. Aqui, ele venceu o quê? Uma baixa de curto prazo também. E então o preço forma o que aqui? Ó. Olha o alinhamento. Um swing low, 2 swing lows, 3 swings lows. Olha a forma como eles são alinhados. 1, 2, 3. O que é que isso aqui está fazendo? Ó? Isso aqui está fazendo uma baixa de prazo intermediário. Um ITL. Swing low mais alto, swing low mais baixo, swing low um pouquinho mais alto. Essa baixa aqui, ó, é uma baixa intermediária. Ó. Essa baixa aqui é uma baixa intermediária. Essa baixa intermediária, ela fez uma quebra de quê? De uma alta de curto prazo. Qual dos dois lados dessa estrutura aqui está mais vigente para o preço respeitar? Uma baixa de prazo intermediário ou uma alta de curto prazo? Opa. Vem a níveis de PD Away. Lembram lá? PD Away.
Prêmio, desconto, matrizes. Matrizes de prêmio e desconto. Nós estamos com uma baixa intermediária quebrando uma alta de curto prazo. Mercado está com order flow altista. Se o mercado está com order flow altista, eu vou querer comprar caro. Tá? Deixa eu colocar aqui para ficar melhor a nossa compreensão. Não. Verde. 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 0 vermelho. Vermelho. Eu vou querer comprar caro ou vou querer comprar barato em um mercado altista. Lógico, óbvio, que eu vou querer comprar barato. Além de eu querer comprar barato, eu quero ver o que? Eu quero ver minhas matrizes. Matrizes de que, David? De prêmio e desconto. Quais são as matrizes? Quem não está bem lembrado, amanhã vai sair uma aula no YouTube, vocês olham lá, que eu trago um bom resumo, tá? Mas a gente tem tudo aqui no Masterclass também para vocês. Fair Value Gap, blocos de ordens, tá? E liquidez, são as matrizes. Olha como aqui, nessa matriz de desconto, eu tenho uma baixa de curto prazo, eu tenho um BICE, que é um Fair Value Gap, e tenho bloco de ordem. Tenho um bloco de ordem. Olha isso aqui, tá? Olha como fica mais lindo. Você conseguir ter essa visão. Baixa de curto prazo. Baixa de curto prazo também. No momento que o preço faz uma baixa de curto prazo mais alta do que essa daqui, eu tenho um alinhamento. Ó. Baixa de curto prazo mais alta, baixa de curto prazo mais alta, baixa de curto prazo mais baixa. Essa baixa de curto prazo mais baixa aqui do meio é agora uma baixa de prazo intermediário. Tá? Essa baixa de prazo intermediário, ela faz a quebra de uma alta de curto prazo. Quando ela faz essa quebra de alta de curto prazo aqui, o que é que a gente tem? A gente tem nosso PD Away, nossas matrizes de PD, prêmio e desconto. Abaixo dessa matriz de desconto, eu quero meus Aways, que são o quê? São matrizes. Matrizes, são ferramentas, são objetos que a gente pode utilizar nessa zona. Quais são os objetos? Eu tenho um bloco, tenho um Fair Value Gap e tenho liquidez. Olha 3 coisas alinhadas aqui. Eu tenho um bloco, tenho um Fair Value Gap e tenho liquidez. Além desses 3, eu tenho aqui também o quê? Eu tenho aqui... Cadê? Aqui. Eu tenho aqui um outro tipo de bloco de ordem, que é o Rejection Block. Tem alguns outros tipos, né? Que a gente vai estar aprendendo agora pela parte da tarde também, os tipos de blocos de ordens. Tem alguns outros tipos de blocos de ordens que envolvem-se nessa análise aqui. Mas olha a construção do enredo quando você tem essa informação de estrutura um pouco mais avançada. Tudo isso daqui, o preço vai e começa a fazer o quê? Ele estoura. Além disso, olha como o preço ele fecha o que aqui, ó? Fecha esse Fair Value Gap. Ó, fecha esse Fair Value Gap. Quando esse Fair Value Gap ele é fechado, ele fecha completamente nesse swing low aqui, ó. Esse swing low ele se torna o quê? Uma baixa intermediária, dando mais veemência ao quê? A situação de que o mercado ele está querendo subir. Eu tenho uma baixa intermediária aqui e uma baixa intermediária um pouco mais alta. Percebam o mercado dando indícios. Ó, eu fiz uma baixa intermediária, agora eu fiz uma baixa intermediária mais alta. Não é uma baixa de curto prazo mais alta. Eu tenho uma baixa de curto prazo mais alta aqui, mas eu tenho agora uma baixa intermediária também um pouquinho mais alta do que a baixa intermediária passada. É um recado, ó, preste atenção. O Institutional Order Flow para as próximas horas, pela manhã pelo menos, tá altista. Aí vem a abertura das 8h30, mais ou menos aqui, 9h30, o que é que o mercado faz, ó? Ele dá o boom lá para cima. Ele explode. Reparem, eu estou analisando a estrutura no quê? No H1.
no H1. Por quê? O H1 vai reger os menores. Mas vocês vão ver que, como o mercado ele é fractal, tanto tempo quanto preço, quando vocês caírem em prazos menores, vocês têm que ter ciência de que aqueles prazos menores, eles vão ter uma baixa durabilidade. Beleza. Qual é mais forte? Uma baixa de prazo intermediário no H1 ou uma baixa de prazo intermediário no M1? Vai ser uma baixa de prazo intermediário no H1. A partir de então, isso aqui já serve para vocês pegarem visão de quê? Visão de viés, visão de uma narrativa autista, visão de uma complementação de situações autistas, tá? Então, olhem aqui. Baixa intermediária mais alta, me dando visão de quê? De alta. Baixa intermediária que quebra uma alta de curto prazo. Essa estrutura aqui tá bacana para mim. Tá muito bacana para mim. Para se pegar uma entrada aqui. Claro que é 100% garantido, David, que o preço vai parar aqui. Resultados passados não garantem resultados vindouros à frente. Isso aqui são informações que a gente pode nos nortearmos para estarmos tendo uma visão muito refinada. Se o swing high e low que eu ensino já é algo de outro mundo, quando você consegue fazer o alinhamento bacana, essas altas e baixas intermediárias de curto prazo e de longo prazo é o plus a mais, é o upgrade dessa parada sobre swings que o Michael ele passa. Tá? É o upgrade sobre essas paradas de swing que o Michael ele passa. Então veja, no quesito swing high, swing low, já fica algo insano, sem eu saber que isso aqui é uma baixa intermediária, que isso aqui é uma baixa de curto prazo, que isso aqui é uma alta de curto prazo. Por quê? Isso aqui eu já tenho aqui, ó, já tenho uma quebra de um swing high. Tudo bem? Tem uma quebra de swing high. Eu sei que essa quebra de swing high, ela está sendo feita aonde? Dentro de uma estrutura, ó. Olha o H1. Olha esse swing low aqui. Isso aqui, ó, é uma matriz maior. É uma matriz PD maior. Eu estou em uma zona barata. E dentro dessa zona barata, eu fiz a quebra de um swing high. Mas, David, ele quebrou esse swing low aqui, ó. Eu não vou procurar venda aqui? Não. Por que, David, eu não vou procurar venda aqui? Preste atenção. Alinhamentos de times. Olha esse range. Para quebra desse range aqui só. Quem é que está melhor? Autista. Qual é a perna que está com o displacement melhor? Qual é a perna que está com a impulsão melhor? Essa perna aqui, ó. Então, se eu estou analisando essa perna aqui, qual é o meu viés? É um viés autista. Aí agora eu tenho o quê? Eu tenho minhas informações. Eu sei que isso aqui é uma baixa intermediária, é uma baixa de curto prazo no H1. Eu sei que é uma baixa de curto prazo no H1. Eu sei que aqui é uma baixa de curto prazo também, que vai servir de liquidez. E eu sei que aqui eu tenho um bloco. O preço reage a essa baixa intermediária, baixa de curto prazo, que foi feita um dia antes. É por isso que eu quero trazer aulas para vocês sobre baixas e altas de longo prazo na semana que vem, para ter uma visão melhor para vocês. Por quê? Quando essa baixa trabalha abaixo dessa baixa aqui, tá? Isso aqui é o quê? É uma baixa de curto prazo. Quando essa baixa trabalha abaixo dessa baixa aqui, ela já nem é mais uma baixa de curto prazo aqui. Não preciso nem ver isso aqui, ó. Olha cá. Essa outra baixa aqui, ó, só para vocês terem uma noção da ciência. Dia 5, dia 6. Isso aqui foi formado quando? Essa baixa aqui. Essa baixa foi formada 2 dias ou 1 dia antes. Tá? A gente está no dia 6 aqui, ó. Dia 5. Né? Dia 5 aqui. A gente está aqui no dia 5. Essa baixa aqui, dia 6, ela captura uma baixa do dia 5. Essa baixa aqui não é nem intermediária mais. Ela fica sendo uma baixa de longo prazo. Tá? Olha, temos duas narrativas aqui.
dentro dessa baixa. Eu tenho uma baixa de longo prazo, tenho uma baixa de médio prazo quando isso aqui acontece. Tá? Olha como isso aqui é lindo, 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 lindo. Aí vem o próximo dia, dentro desse range aqui, o preço, ele faz um Judas Swing em formato de Seek and Destroy, ó, ele abre, captura máxima, às 3 da manhã, captura mínima às 6. Então começa a entregar o seu viés para o restante do dia. Então nesse restante desse dia aqui, 8h30 mais ou menos por aqui, ó, 8h30 mais ou menos por aqui, você vai procurar o quê? Você vai procurar padrões altistas. Padrões altistas, tá? Você vai procurar padrões altistas aqui. O que são padrões altistas, David? Captura de swing low, quebra de swing high, com displacement, voltando a Fair Value Gap. O que é isso? Modelo 01. Eu vou trazer atualizações sobre esse modelo, que vocês podem estar utilizando ainda mais. Reparem, eu estou usando só 3 ferramentas nesse modelo. Captura de liquidez, MSS e Fair Value Gap. 3 modelinhos. 3 ferramentazinhas. Nós podemos deixar isso muito mais refinado e muito mais assertivo? Podemos e vamos, tá? Podemos e vamos. Mas eu quero que vocês comecem a ver o mercado dessa forma aqui, tá? Baixa de curto prazo, alta de curto prazo. Baixa de prazo intermediário, alta de prazo intermediário, tá? Como assim, David? Baixa de curto prazo, alta de curto prazo. Eu dei um exemplo de baixa e alta de curto, dei um exemplo de baixa de prazo intermediário. Olha aqui agora. O mercado ele vem aqui, né? Eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho uma alta de curto prazo, STH. Ele forma outro swing high aqui, STH. Ele forma outro swing high aqui, STH. Ele forma outro swing high aqui, ó, um pouquinho mais alto, e forma outro swing high aqui, ó, um pouquinho mais alto. Olha isso aqui. Isso aqui é o quê? Uma alta intermediária. STL. Opa. ITH. Isso aqui é uma alta de prazo intermediário. Onde é que tem mais liquidez? Em uma alta intermediária ou em uma alta de curto prazo? Que horário essa alta ela foi formada? Opa, 18 da noite. Em índices, o natural é que Ásia acumule das 4 até as 8 e geralmente de 8 até meia-noite também vai acumular, que foi o que aconteceu. Ó, meia-noite aqui, ó, até mais ou menos as 4 da tarde. Aqui. Essa alta aqui é uma alta de quê? De prazo intermediário. Aí, abre meia-noite aqui, o operador vê o preço trabalhando abaixo dessa alta aqui, ele já quer procurar venda aqui, qualquer quebrinha de swing low, ele quer encaixar venda, encaixar venda, encaixar venda. Só que onde é que tem mais liquidez para o preço vir capturar aqui? Nessa baixa de curto prazo ou nessa alta de curto prazo ou nessa alta de prazo intermediário? Lógico e óbvio que nessa alta de prazo intermediário. O que é que o preço faz? O preço vai e começa a entregar. O que é que acontece aqui? Swing low, swing high mais baixo, swing high mais alto, swing high mais baixo. Opa! Swing high mais baixo, swing high mais baixo, swing high mais alto. Opa! O que isso aqui se torna, pessoal? Uma alta de prazo intermediário. Depois do quê? Depois de uma captura de liquidez. De quê? De prazo intermediário. Ele quebra o que aqui, pessoal? Ele quebra uma baixa de quê? Ó. Só temos aqui baixas de curto prazo. Ó. Só temos aqui baixas de curto prazo. Isso. Ó, curto prazo. STL. 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 Vamos pegar só até aqui, tá? Então, olha o modelo 01. Ele captura uma alta de prazo intermediário,
Vral. Capturou. Ele quebra swing low? Quebra. Que tipo de swing low é que ele quebra? Ele quebra swing lows de curto prazo. Opa! Então, se eu tenho um swing high ou uma alta de prazo intermediário sendo formado bem aqui, quebrando níveis de prazo quê? De prazo de curto prazo. E agora o preço volta aonde? Em um CIB. O que é que eu posso esperar para o restante desse dia, pessoal? Vendas. Olha que horário o preço volta nesse CIB. 9 horas da manhã. Mais ou menos 8h30. O que é que temos aqui 8h30? O que é que o Michael nos ensina, não é? Nesse modelo 01. Buscar liquidez mais ou menos por aqui, ó, antes das 8h30. Nós temos liquidez aqui? Temos liquidez aqui. Essa liquidez está beirando o quê? Está beirando esse CIB aqui. Então o preço vem, confirma uma alta de prazo intermediário. Aqui não faz sentido nenhum a gente procurar compra o restante do dia. É venda. Venda o restante do dia. Venda o restante do dia. Certo? Você vai vender o restante do dia. Aí vem dia 10, ó. Ó, dia 10. Eu já vou dar uma antecipaçãozinha para vocês. Esse swing high captura uma alta intermediária feita em que dia? No dia passado. Além de ser uma alta intermediária pela estrutura dos swings aqui, isso aqui fica sendo uma alta de longo prazo. Ou seja, uma alta absurda. É muito, mas muito improvável que sem uma notícia, sem nada tendencioso, o mercado venha trabalhar acima disso nesse dia. Então você vai procurar o quê? Você vai procurar venda. Aqui, o que é que acontece aqui no próximo dia, pessoal? Dia 10. Olha aqui, dia 10. O preço vem capturar uma alta de curto prazo dentro de um Fair Value Gap. Uma alta de curto prazo dentro de um Fair Value Gap. Opa, isso aqui é um swing high. Isso aqui é o quê? É um STH. Um swing high mais alto. Isso aqui é o quê? É um STH. Um swing high mais baixo aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui. Uma alta intermediária. ITH. Só que ao mesmo tempo disso daqui, o que a gente tem aqui? A gente tem um STL aqui sendo quebrado. A gente tem um STL mais baixo. E a gente tem um STL um pouquinho mais alto. Opa! Opa! Então nós temos um ST, um ITL. Uma baixa intermediária contra uma alta intermediária. Isso aqui foi que hora? 10 da manhã. Open, higher, lower, close. Opa! Temos uma alta sendo feita pela parte da manhã e uma baixa intermediária sendo feita pela parte da tarde. Eu sei que quando esse swing high ele foi montado aqui, ó, mais ou menos às 19 horas, o que é mais vigente para a gente estar observando aqui para esse próximo dia? Qual foi a alta ou baixa que é mais recente? É essa baixa aqui ou essa alta aqui que está mais recente? Essa baixa aqui. E essa baixa aqui, além de ser isso, tudo que a gente já tem na narrativa, o que é que a gente tem aqui? A gente tem essa baixa capturando liquidez do dia 4. De quê? Desse swing low aqui, que é o quê? É um STL. Não só desse STL. Ele vem e fecha o que aqui, ó? Ele fecha um bice. Olha esse swing low aqui. Olha essa baixa como ela tem enredo. Baixa mais alta, baixa mais baixa, baixa mais alta. Epa, peraí. Baixa intermediária está sendo formada aqui só pela estrutura. O preço captura um swing low lá do dia 4. Ou seja, isso aqui já temos cara de ser uma baixa de prazo longo. Tá? Uma baixa de prazo longo.
E além disso, fecha o Fair Value Gap. Cara, esse próximo dia aqui não é aposta, não é probabilidade, não é nada. É algoritmo, tá? Algoritmo. Esse dia aqui, vocês acham que a probabilidade dele maior é de ser feito o quê? Subir ou cair? Eu, sem sombras de dúvidas, quando eu tenho essas informações aqui na minha mão, nesse dia aqui eu vou procurar compra. Eu vou procurar compra. Sem sombras de dúvidas, tá, pessoal? Sem sombras de dúvidas. E a gente vai avançando e vocês veem que os swings, eles são melhores selecionados. Vocês conseguem entender a relação dos swings a partir disso. Um swing high é uma baixa de curto prazo. 3 swings highs swing high é uma alta de curto prazo, melhor dizendo, desculpem. 3 swings highs alinhados aqui, ó. 3 swings highs alinhados aqui é o quê? É uma alta intermediária. O que é mais forte? É um swing high de curto prazo, uma alta de curto prazo, ou uma alta de prazo intermediário? Lógico e óbvio que é uma alta de prazo intermediário, certo? Uma alta de prazo intermediário. Pô, David, tudo bem e tal, coisa e outra. Prestem atenção em algo que eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem noção da seletividade que vocês vão ter a partir de agora. 1 minuto, Alt G. Quinta-feira, meia-noite. Estamos aqui. Vamos lá. Primeira coisa, baixa de curto prazo. STL. Próxima coisa, baixa de curto prazo. Opa. Desculpem. Eu apertei no botão errado aqui. Desculpem. Deixa eu refazer aqui. Foi dia 2 que eu peguei. Aqui. Opa, vamos lá, vamos lá. Baixa. Baixa mais alta. Tem uma baixinha mais alta aqui? Tem. Essa baixa aqui, ela é o quê? É uma baixa intermediária. SITL, desculpa. Isso aqui é uma baixa intermediária, pessoal. Onde é que essa baixa intermediária está sendo montada? Essa baixa intermediária ela está quebrando o quê? Se um swing high completa um Fair Value Gap SIB, esse swing high ele se torna o quê? Ele se torna uma alta intermediária. Um STL ou um ITH. Se um Fair Value Gap ele é completado por um swing high de forma linear, isso aqui é um ITH. Então, uma baixa de curto prazo, uma baixa de prazo intermediário, acaba de quebrar uma alta de prazo intermediário. O que é que vocês acham que vai acontecer pela Killzone ali, pelo menos até chegar umas 2 horas da manhã? O mercado ele vai subir ou o mercado ele vai descer? A probabilidade é que o mercado suba. Então o mercado começa a fazer o quê? Começa a subir. Tudo é baixa de curto prazo. Até nos mostrar o contrário vai ser curto prazo. Curto prazo, tem um Fair Value Gap aqui, mas ele não fecha completamente, ó. Tá? Ele não fecha completamente, então continua sendo curto prazo. Opa, curto prazo. Aqui.
temos um swing high aqui, ó. STH. Temos um swing high aqui. Opa, temos outro swing high aqui. Epa. Swing high mais alto, swing high mais baixo. Isso aqui é o que? É uma alta intermediária. Alta intermediária. Essa alta intermediária, a partir daqui, ela consegue fazer o quê? Consegue quebrar uma baixa intermediária aqui, uma baixa de curto prazo. Um STL. Tudo bem? Essa alta de curto prazo consegue quebrar um STL. Só que essa alta de curto prazo, ela é feita para reversão ou ela é feita somente para fazer uma inversão de fluxo e fechar esse fair value gap aqui? Preço fecha o fair value gap, interage com o bloco, interage com o bloco de ordem. Então eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho isso aqui como sendo uma baixa de curto prazo. Quando o preço fecha esse fair value gap aqui, formando esse swing low, o que é que isso aqui já representa? Uma baixa intermediária. Um ITL. Esse ITL sendo montado aqui, você já consegue ver, ó, olha esse range. Eu tenho uma alta intermediária jogando o preço para um patamar barato, nessa baixa aqui, batendo no order block. Quando ele fecha esse fair value gap, baixa intermediária. Quando ele joga isso aqui um pouquinho mais alto, ó, por que eu vou querer continuar acreditando na venda? Claro, isso aqui é um enredo que eu estou montando para vocês verem, que poderia ser encaixado. Possa ser que você tenha visto esse ITL aqui, quebrando esse STL, aí o preço voltou aqui, conseguiu aqui, aí começou a cair. Bacana, ó, começou a cair, Aí daqui a pouco, ó, fair value gap foi tampado. Vocês conseguem ver esse range, está em uma estrutura aqui, um bloco de ordem. Daqui a pouco, quando ele fecha esse fair value gap, isso aqui se torna o quê? Uma baixa intermediária. Quando ele fecha esse fair value gap aqui, monta esse swing aqui, cara, sinceramente, eu não quero ver mais isso aqui no meu repertório de venda, não. Eu já inverto a mão. Porque eu sei que essa baixa aqui vai querer buscar essa alta aqui, ó. Culminantemente, se torna o que para mim? Se torna um stop. E essa baixa faz o que com o preço? Joga o preço lá para cima. Joga o preço lá para cima. Vamos continuar aqui, só para vocês terem noção. Baixa de curto prazo. Fair value gap foi fechado. Aonde? Bem aqui, ó. Então a baixa de prazo intermediário é essa. A baixa de prazo intermediário é essa aqui, ó. STL. Temos STL aqui. STL um pouquinho aqui. STL, STL, STL. STL aqui. E STL aqui. Logo essa alta aqui, essa baixa aqui já é uma baixa o quê? Baixa de curto prazo, baixa de prazo intermediário, baixa de prazo intermediário. Duas baixas de prazo intermediário, uma um pouquinho mais alta que a outra aqui, ó. Uma um pouquinho mais alta que a outra, tá? Essa liquidez aqui é mais forte do que somente essa liquidez aqui, ó. Sim, pode ser, Marcelo. Eu vou tratar sobre isso, tá? Deixa eu só passar a base aqui para vocês entenderem.
em visão de identificação de níveis de liquidez, quando você tem uma baixa intermediária ou uma alta intermediária, ela fica muito melhor em níveis de liquidez. Tá? Ela fica muito melhor em níveis de liquidez 1000 anos-luzes do que uma baixa ou uma alta de prazo de curto prazo. Então, só para vocês terem noção, só para vocês terem ideia, vamos construindo o enredo aqui. O preço, ele interage aqui, ó, com o Fair Value Gap. E não fecha. STL. Só que esse STL que ele é montado dentro desse Fair Value Gap aqui, ó, ele é melhor do que esse STL que ele é montado só pelo único exclusivo ponto que ele é um swing. O swing de curto prazo, que é montado dentro do Fair Value Gap, que ele não fecha completamente o Fair Value Gap, ele tem mais relevância do que o Fair Value Gap natural. O swing natural. Tá? Ele é mais relevante. Então, se vocês quiserem começar a analisar dessa forma, eu acho super válido e vai dar uma leitura muito melhor para vocês, tá? Então, o preço continua subindo, ó. O preço continua subindo, continua subindo, continua subindo. Olha quando o preço ele vem quebrar aqui. Ele começou a quebrar swings lows aonde? Aqui, certo? Todo mundo concorda com essa questão. Ele começou a quebrar swings lows aqui, ó. Vamos ver os tipos de swings lows que ele quebrou? Ó. Fair Value Gap. Então eu tenho um swing low aqui. Tenho outro swing low aqui. Tenho outro swing low aqui. Tudo dentro da zona desse Fair Value Gap, ó. E esse outro swing low aqui, ó, que é um STL também. Ó. Essa região ela é quebrada aqui. Olha quando o preço quebra essa região com STLs. Se não vem no nosso modelo 01. Fair Value Gap. Quando esse Fair Value Gap é preenchido, pessoal, o que é que isso aqui se torna? Uma baixa intermediária. Uma alta intermediária. Respondendo a pergunta do Marcelo. Eu aguardo confirmar a baixa intermediária ou a alta intermediária para reforçar a entrada? Eu acho muito mais interessante você pegar uma entrada em uma alta ou baixa intermediária do que uma baixa de curto prazo. Tá bom? Eu acho muito mais interessante. Mas a baixa de curto prazo e a alta de curto prazo, ela não é válida, David, para pegar uma operação? É também. Mas em níveis de estrutura. Em níveis de estrutura, você prefere pegar uma alta ou uma baixa intermediária? Ou você prefere pegar uma alta ou uma baixa de curto prazo? Qual é a que tem mais força para jogar esse preço para cima? É a alta e baixa intermediária. Então, sim, você aguarda confirmar a baixa intermediária e a alta intermediária para reforçar sua entrada. E se eu fosse usar uma expressão, porque eu não posso dizer para vocês, ó, segue dessa forma, faz só isso. Não, vocês têm que se montar operadores a partir de tudo aquilo que o Michael ele vem passando e vem ensinando, que eu venho passando para vocês. Você tem que montar o seu arsenal. Você vai ser um trade de uma única arma? Se você for para uma guerra com a única arma, provavelmente você vai morrer muito cedo. Você tem que ter um arsenal. E sim, isso aqui é uma seletividade absurda. É como se fosse um upgrade em um videogame. Ah, descobri agora a alta e baixa intermediária. Vamos fazer um upgrade aqui. Vocês vão ver que o nível de assertividade, de seletividade de vocês vai ser muito mais alto. Só continuando aqui. Então o preço aqui ele fecha um swing, um Fair Value Gap. Esse swing high é o que? São altas intermediárias. Essas altas intermediárias são excelentes para confirmar uma entrada a partir daqui, ó. Olha como eu tenho níveis mínimos sendo quebrados de forma bacana, tá? Sendo quebrados de forma bacana. E complementando em um Fair Value Gap. Agora isso aqui se torna um swing de alta intermediária. E olha quando ele quebra isso daqui, ó.
Isso aqui é uma baixa intermediária que não foi formado em lugar nenhum. Foi formado no meio do nada. E aqui também. No meio do nada. Não tem nenhum Fair Value Gap aqui. Não tem nada. Tá? Não tem nada. Olha quando ele vem aqui. Olha como nas próximas velas, ó. Ele dá um pancadão pra cima. Que se você não tem uma experiência tão grande pra segurar, tal, você vai querer fazer o quê? Você vai querer adiantar stop. E vai tomar um BR. E depois o mercado vai lá, ó, e entrega. Mas olha depois, quando ele quebra essas baixas de curto prazo, que estão dentro do Fair Value Gap, o que é que ele faz? Ele volta nesse Fair Value Gap, volta nesse bloquinho de ordem aqui, e então começa a fazer o que? Ó? Bem mais tranquilo. Olha a entrega daqui como é bem mais rápida para baixo. Tá? Então o preço, ele começa a fazer o que? Começa a ter sua visão. Fair Value Gap aqui. O preço fechou um Fair Value Gap, ele se torna o que, pessoal? Um ITH. O preço trabalhou acima desse ITH aqui, ó. Trabalhou. Ah, David, mas foi só com os pavis. Vamos avançando. Vamos avançando, sempre colocando uma pedrinha a mais, um upgradezinho a mais. É porque ele trabalhou só com os pavis que ele deixa de ser uma quebra de estrutura? Não deixa. Porém, eu tenho que ter ciência do quê? Tenho que ter ciência que é uma quebra em segundos. Se ele é uma quebra em segundos, eu tenho que levar em consideração o quê? O meu stop tem que ser muito, mas muito correto. Eu não posso me levar... Porque fez esse nivelamentozinho aqui com os pavios e querer trabalhar sem stop aqui. Nunca, jamais. Mas de toda forma, o que é que eu tenho aqui, ó? Sendo montado aqui. Nesses instantes aqui, pessoal. STL. 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 Se eu tenho um STL um pouquinho mais alto à direita e à esquerda, esse STL aqui, ele se torna o quê? Um ITL. Esse ITL aqui, ele trabalhou abaixo desse ITL aqui, ó. Isso aqui é um ITL. Ó. Olha a liquidez que ele captura aqui. Mas por que isso aqui é um ITL, David? Ó. Baixa mais alta, baixa mais baixa, baixa mais alta. Logo, esse ponto aqui, ele se torna um ponto de liquidez intermediário. Quando o preço vem trabalhar, ele faz uma baixa intermediária, depois ele trabalha acima de uma alta intermediária aqui. Essa seletividade aqui, ó, fica muito mais linda. Muito mais linda. Claro que você não vai querer levar isso aqui ao infinito e além. Por quê? Porque é gráfico de 1 minuto. A gente está lendo a estrutura no gráfico de 1 minuto. Quais são meus pontos relevantes, David? Essa alta de curto prazo. Essa alta de curto prazo, de prazo intermediário, melhor dizendo. Olha o swing high, de swings high sendo montados, ó. Swing high 1, swing high 2, swing high 3. Isso aqui é o quê? É um ITH. Swing high 1, swing high 2, swing high 3. ITH. Além do fechamento do Fair Value Gap. ITH. Ó, swing high, curto prazo. Mas esse curto prazo foi formado aonde? Dentro desse Fair Value Gap aqui, ó. É mais relevante. Aí depois cai. ITH. Esse ITH, ele é formado depois do preço trabalhar onde? Abaixo de um nível de liquidez intermediário. Quando esse nível de liquidez intermediário ele é trabalhado aqui, o preço vem, trabalha acima. Eu posso traçar minha matriz prêmio e desconto aqui? Pode. Pode.
Mas você tem que ter ciência que você está trabalhando nos segundos. E por você estar trabalhando nos segundos, você tem que ter cautela. Tem que ter um stop bem assertivo. Você não pode mover seu stop por emoção. Por exemplo, o que é mover seu stop por emoção? Quando você entra numa operação, pessoal, você entra nessa operação ciente de que já perdeu aquela grana. Agora você vai esperar se vai dar bom ou não. Quando eu faço meu clique, eu tenho que ter ciência de que esse dinheiro que eu coloquei de stop aqui já não é mais meu, é do mercado. Cabe ao mercado decidir se vai me pagar ou se vai tomar meu stop. Se eu fiz uma análise 100%, assim, no meu 100%, né? Não é 100% do mercado. Se eu fiz uma análise no meu 100% correto, esse stop aqui não vai me dar medo nenhum. Por quê? Porque eu sei que eu fiz o meu dever de casa. Eu sei que eu fiz minhas análises. Então, qual é o ponto de se mover um stop, David? Tá vendo seu range aqui? O range que você delimitou. Ó, o range que você delimitou aqui. Vamos supor que foi esse. Ou esse. Enfim, qualquer um dos dois. Seu stop tem que estar onde? Sempre técnico, abaixo. Você começa a mover seu stop para o BE, que é o break-even, quando o preço quebra essa alta zero aqui, ó. Essa alta zero. O preço quebrou essa alta zero, você move sua entrada para o BE, você protege. Você protege. O preço começou a andar. Quando é que eu vou mover ainda mais meu stop para garantir lucro? Temos diversas possibilidades. Fair Value Gap. Opa, fez um Fair Value Gap. Vou mover meu stop abaixo da vela 2. Fez outro Fair Value Gap. Opa, beleza. Vou mover meu stop abaixo da vela 2. Fez outro Fair Value Gap. Opa, beleza. Eu vou mover meu stop abaixo da vela 2. Opa, caiu um pouquinho e ultrapassou essa máxima. É o que? É um bloco. Eu vou mover depois que esse bloco é confirmado. Para cá. Opa, caiu um pouquinho e subiu. Acima dessa zona de bloco. Eu vou mover meu stop para onde? Para cá. Opa, fez um Fair Value Gap aqui, ó. Eu posso mover meu stop para a vela 2 aqui? Pode. Imagina que você não está vendo nada aqui, ó. Fez um Fair Value Gap. Opa, vou mover meu stop abaixo na vela 2. Opa, fez outro Fair Value Gap. Eu vou mover abaixo da vela 2 aqui, ó. Aí o preço vem e fecha esse Fair Value Gap. Quando ele fecha esse Fair Value Gap, o que é que ele começa a fazer, ó? Ele vai embora. São mecanismos que vocês vão aprendendo ao longo do tempo para maximizar seu lucro e minimizar sua perda. Mas em âmbito geral, termo de condição de stop, David. Definiu sua matriz PD, o preço voltou em desconto, você entrou. Não tem por que o preço fazer uma vela alta aqui ou fazer outra vela alta aqui, você já querer sair. Espera o preço trabalhar acima desse nível 0 aqui. O preço trabalhou acima desse nível 0, aí você move sua entrada para o BE. O preço começou a dar indícios que vai continuar na sua direção, aí você começa a fazer sua condução. Trabalhou aqui, acima, deixou o Fair Value Gap. Aqui sim, quando ele deixa esse Fair Value Gap, eu começo a pensar abaixo dessa mínima aqui, ó. Por quê? Porque o preço pode voltar a trabalhar nesse Fair Value Gap e querer subir. Se o preço completar esse Fair Value Gap e vir abaixo dessa vela aqui, aqui acabou o racional. Aí o preço vem, interage aqui, ó. Fair Value Gap. Meu stop tá aqui, ó. O preço vai embora, ó. Eu vou definindo pontos fixos. Depois que eu faço minha entrada, depois que o preço trabalha acima do nível 0, após o preço trabalhar acima do nível 0, que é esse aqui do range, é que eu começo a pensar em mover stop. Antes disso, nunca. Antes disso, nunca. Se foi stop, foi stop. Anota o aprendizado e parte para a próxima. Você fez o seu 100%. Tudo bem, tudo perfeito. É o combinado. Quebrou o nível. BE. Fez um Fair Value Gap após quebrar o nível. Condução de stop. Você estava aqui, já está com esse nível aqui de lucro. Outro Fair Value Gap. Você estava aqui, protegeu um pouco mais de grana. Outro Fair Value Gap aqui. Você estava aqui, protegeu um pouco mais da sua grana aqui abaixo da vela 2. Você estava aqui, o preço formou um swing low depois de fechar o que? Um Fair Value Gap. Que baixa é essa? É uma baixa intermediária. Você traz seu stop para cá. Você estava aqui,
Depois do preço fechar esse Fair Value Gap aqui, ele vai. Isso aqui é o quê? É uma baixa intermediária. É uma baixa que, se for quebrada, não faz sentido você estar mais posicionado na compra. Por quê? A entrada está aqui. Olha o tanto que você já andou com uma posição. Aí o preço vai, captura uma alta intermediária e quebra uma baixa intermediária. Voltando em um Fair Value Gap, completando esse Fair Value Gap 100%. O que é isso aqui? É uma alta intermediária. Você vai querer buscar liquidez aonde? Baixa intermediária lá embaixo. Entrei aqui, David, ó. Para acabar a aula. Entrei aqui. Meu stop tá aqui. Pontual. Meu nível 0 tá aqui, ó. Mais ou menos. Meu take tá lá embaixo. O preço trabalhou abaixo do nível 0 aonde? Aqui. Aí então eu faço o quê? Meu stop que estava aqui. Preço trabalha abaixo do nível 0, eu trago ele para onde? Para meu BE. Eu já nem perco mais nada aqui. Eu estava perdendo. Movi meu BE, não estou perdendo nada. Depois de trabalhar abaixo do BE, ele confirmou um Fair Value Gap. Vela 2. Confirmou outro Fair Value Gap. Vela 2. O preço fechou um Fair Value Gap aqui, ó, e caiu um pouquinho mais. Swing high de prazo intermediário. Volume balance, o preço faz um swing high nesse volume balance. Posso considerar isso aqui uma alta intermediária também. O preço vai e quebra essa alta intermediária. Para que eu vou querer continuar com a minha posição vendida aqui? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Então o preço começa a fazer o quê? Depois da quebra dessa alta intermediária aqui, ó. Vai embora. Em suma, prestem atenção nos níveis intermediários. O que eu acabei de passar para vocês. E se for prestar atenção em um nível de curto prazo, que ele seja formado dentro de um Fair Value Gap. Que essa baixa de curto prazo ou alta de curto prazo seja formada dentro de um Fair Value Gap. Então, teoria de estrutura de mercado avançada, conforme as TICs, conforme o CT, está na mão de vocês. É uma baita ferramenta. Quando vocês começam a utilizar, reforçando o que vocês já viram, é excepcional. Excepcional. Sempre uma pedrinha um pouquinho mais pesada na mochila de vocês. Dica do Hunter. Dica do Hunter. Prestem atenção nos níveis intermediários. Prestem atenção nos níveis intermediários. Novamente, prestem atenção nos níveis intermediários. Beleza, pessoal? 11h20, 1h20 de aula para vocês, tá? Tamo junto, é só o começo. Caso vocês tenham alguma dúvida, que eu sei que tem, tá? Eu sei que tem dúvidas, só que eu não vou tirar nenhuma dúvida agora. Por quê? Eu quero que vocês comecem a desenvolver o senso crítico de vocês. Como assim, David, o senso crítico? Vá no gráfico, bote sua dúvida no gráfico e se pergunte, como é que eu responderia essa dúvida? Como é que eu responderia essa dúvida? E você começa a notar as possibilidades de como você responderia essa dúvida. Feito isso, você vem até mim, David, ó, eu tenho uma dúvida assim, assim, assim. A partir da dúvida, a partir da resposta que eu der para você, você começa a ver, cara, tô começando a entender essa parada. Eu tô começando a casar aqui com o que o David tá tirando a minha dúvida, o meu pensamento já estava casando com isso aqui, certo? E eu sei que vai surgir muitas dúvidas com respeito a ITH, STH e LTH. LTH nem tanto, que eu não mostrei ainda. STL, ITL e LTL. LTL nem tanto, que eu não mostrei ainda. Eu sei que vai surgir, é normal. Mas eu quero que vocês vejam as dúvidas de vocês primeiro no gráfico, que nem deu tempo de vocês verem ainda. Coloquem, formulem essa dúvida. Depois de vocês formularem essa dúvida, façam isso. E então na próxima aula, próximo sábado, a gente tem um momento tirar dúvidas sobre isso. Vocês vão ter uma semana inteira para ver. Então na próxima semana a gente começa a trocar uma ideia sobre essa tiragem de dúvida e eu mostro para vocês as baixas e altas de longo prazo. Dica do David, preste atenção nos prazos intermediários. Leiam o mercado a partir disso. Vocês vão ver que vocês vão ter uma direção, vai ter um upgrade na visão de vocês. Vai ser meio como se vai ser desbloqueada uma visão aqui, tá? Vai ser desbloqueada uma visão aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó, dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro. Antes da abertura das 7 horas da manhã, aqui,
ou até mesmo depois da abertura das 7 horas da manhã. Eu já consigo ver o que é aqui, ó. Swing low mais baixo, swing low mais alto. O que é isso aqui? Um ITL. Certo? Um ITL. Eu tenho o que aqui? Um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap foi fechado. Isso aqui se torna o quê? Um ITL. Opa, o preço trabalhou abaixo desse ITL, mas não fechou. Tá, mas isso aqui não anula que o preço veio ter interesse abaixo desse ITL. Veio ter interesse abaixo desse ITL. Não anula isso. Não anula. E acima disso, eu tenho o quê? Eu tenho quebras de swings lows. Normais. Normais. Que o normal seria ter uma divergência CMT aqui. Nessas quebras de swing low aqui, ó, teria que ter uma divergência CMT acontecendo aqui. Mas quando ele vem trabalhar abaixo desse meu ITL aqui, fica muito mais claro a minha visão. Quando ele quebra esse ITL, aqui, o que é que começa a fazer o mercado? Institutional Order Flow Entry Drill. O preço veio no Fair Value Gap, completou esse Fair Value Gap. O que é que isso aqui passa a ser? Uma alta intermediária. Alta intermediária que horas, David? STL. Não. ITH. ITL. Que droga, cara. ITH. É isso mesmo. ITH. Quando ele fecha esse Fair Value Gap aqui, é o ITH. Quando ele interage com esse outro Fair Value Gap aqui em cima, além de ser um ITH, ele passa a ser o quê? Passa a ser um STH barra ITH. Um STH de forma bem bonita. E um ITH porque ele fecha o Fair Value Gap mais abaixo. Então ele cai quebrando o quê? Quebrando um STL que foi formado dentro de um Fair Value Gap. Ele cai quebrando um STL que foi formado dentro de um Fair Value Gap. E depois ele volta para interagir aonde? Em um Fair Value Gap. Oh! Que hora é isso? 8h48 da manhã. Será que só essa análise aqui, só essa analisinha aqui, não daria para pagar um mês de vocês, não? $12/1. Isso aqui com um contrato só. Um contrato só. 50 centavos. Vamos botar 2 contratos que fica mais fácil a conta? $1.116. Estamos falando de mais de R$6.000. Tá? Falando mais de R$6.000. Com 2 contratos de micro do MNQ. Essa seletividade é absurda, pessoal. Vejam no gráfico de vocês e depois vocês me falam, beleza? Tamo junto, rapaziada, é só o começo. Valeu. Forte abraço aí pra vocês. E pau na máquina. Estudem, estudem e estudem, tá? Estudem demais. Tudo beleza? Então, essa semana, busquem ver isso. Busquem ter essa visão a partir disso. Vocês vão ver algo muito claro na mente de vocês. As ideias vão começar a clarear. Enfim, vejam e depois me falem, tá? Vejam e depois me falem. Beleza? À tarde temos aula. Valeu, é só o começo. Bom almoço aí pra vocês. Até a tarde.